A pressão silenciosa que surge antes da virada. Napoleon Hill. Existe um momento na vida de todo homem que ninguém ensina, ninguém explica e quase ninguém percebe quando está acontecendo. Não é um momento de vitória, não é um momento de reconhecimento, não é quando tudo dá certo. É exatamente o oposto. É quando parece que tudo está pesado demais, quando a mente fica mais acelerada, quando as coisas não fluem como antes, quando até pequenas decisões parecem exigir um esforço absurdo. E é nesse ponto que quase todo mundo comete o maior erro da vida. Eles acreditam que estão regredindo, mas o que ninguém te contou é que você pode estar exatamente no ponto de ruptura que antecede a sua maior virada. E se você sair agora, você nunca vai descobrir isso. Napoleon Hill já alertava de forma indireta que antes de qualquer grande avanço, existe um período onde tudo parece desorganizado, incerto e até injusto. Mas não é desorganização, é reorganização. Não é caos, é transição. E não é fraqueza, é recalibração. Existe uma pressão invisível que começa a surgir quando você está prestes a subir de nível. E essa pressão não vem de fora. Ela vem de dentro. É como se algo dentro de você começasse a rejeitar o seu estado atual. Aquilo que antes era confortável começa a incomodar. Aquilo que antes era suficiente começa a parecer pequeno. Aquilo que antes fazia sentido começa a perder o significado. E isso confunde, porque você olha ao redor e nada mudou. Mas dentro de você, tudo mudou. Essa é a primeira evidência silenciosa. A sua mente já saiu de um lugar que a sua realidade ainda não alcançou. E isso gera tensão. E é aqui que a maioria das pessoas se sabota. Elas tentam voltar ao padrão antigo para aliviar o desconforto. Elas distraem a mente, elas reduzem a ambição, elas diminuem o padrão. Elas se convencem de que estavam exagerando. Mas, na verdade, elas estavam evoluindo, e sentir essa pressão não é um sinal de problema, é um sinal de expansão, porque crescimento de verdade não é confortável, crescimento real não vem com aplauso, crescimento verdadeiro vem com dúvida, tensão e silêncio. E se você não entender isso, você vai interromper o processo antes do resultado aparecer. Existe uma regra invisível que governa esse momento. Toda nova versão sua exige que a antiga morra. Mas essa morte não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas. Primeiro, você começa a se sentir deslocado. Depois, você começa a perder o interesse por coisas que antes te prendiam. Depois você começa a questionar tudo. E então vem a pressão. Uma pressão estranha, difícil de explicar. Não é ansiedade comum, não é tristeza, não é medo direto. É como se você estivesse sendo empurrado para algo sem saber exatamente o que é. E isso incomoda profundamente, porque o ser humano gosta de controle. Mas esse momento não pode ser controlado, ele precisa ser atravessado. E é aqui que entra uma das maiores verdades que quase ninguém tem coragem de dizer. Você não precisa entender tudo para continuar. Você só precisa não parar, porque a sua mente está sendo preparada para algo que a sua realidade atual ainda não comporta. E se você tentar voltar, você vai sentir ainda mais desconforto. Porque agora você já viu o que antes não via. Você já sentiu o que antes não sentia. Você já percebeu o que antes ignorava. E não tem como desver. Esse é o ponto sem retorno. E a partir daqui, ou você evolui, ou você vive em conflito constante consigo mesmo. E esse conflito cansa, drena, desorganiza, mas ao mesmo tempo, ele está tentando te empurrar para um novo nível. Agora me responde com sinceridade. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo dentro de você mudou, mas sua vida ainda não acompanhou? Se isso já aconteceu com você, comenta aqui. Eu estou no processo, porque isso não é coincidência.
Isso é padrão. E quem aprende a reconhecer esse padrão, para de desistir no momento errado. Napoleon Hill falava que a maioria das pessoas falha porque desiste a um passo da vitória. Mas ele não explicou com detalhes como esse um passo antes se manifesta. E agora você está entendendo. Ele se manifesta como pressão, silenciosa, interna, invisível, mas extremamente poderosa. E aqui vai algo que vai mudar a sua forma de enxergar isso. Essa pressão não está tentando te quebrar. Ela está tentando te ajustar. Ela está removendo versões antigas suas. Está eliminando limitações. Está desorganizando o que precisa ser reconstruído melhor. Mas isso dói. Porque tudo que é velho resiste. Sua identidade antiga resiste. Seus hábitos antigos resistem. Seu padrão antigo resiste. E essa resistência gera desconforto. Mas esse desconforto é o sinal mais claro de que você não é mais a mesma pessoa. E isso é poderoso. Porque a maioria das pessoas nunca chega nesse ponto. Elas vivem e morrem na mesma versão. Sem nunca sentir essa pressão, sem nunca romper, sem nunca subir. Mas você chegou. E isso já muda tudo. Agora a pergunta não é mais se você vai evoluir. A pergunta é se você vai aguentar a transição. Porque é aqui que os fortes se diferenciam. Não é no resultado, é no processo invisível, é no momento onde ninguém vê, onde ninguém aplaude, onde ninguém entende. Mas você continua, mesmo sem garantia, mesmo sem clareza total, mesmo sem reconhecimento. E é exatamente esse tipo de decisão que cria uma virada real. E na próxima parte eu vou te mostrar os sinais mais perigosos que aparecem nesse momento e que fazem 90% das pessoas desistirem sem perceber. Não porque é forte demais, mas porque é sutil demais. Você não percebe de imediato, você não identifica como um problema e justamente por isso ele te derruba. Esse é o segundo estágio da pressão silenciosa, a distorção da percepção. De repente, você começa a duvidar de coisas que antes eram claras, decisões que você já tinha tomado, parecem incertas, planos que você estava construindo começam a parecer arriscados demais, sonhos que antes te davam energia, agora parecem distantes. E isso não acontece porque você perdeu capacidade. Acontece porque você está no meio da transição. E no meio da transição, a mente ainda não se estabilizou no novo nível. E é aí que mora o perigo. Porque nesse estado, você não pensa com clareza, você pensa com interferência. É como tentar tomar decisões com um vidro embaçado na frente. Você até enxerga, mas não com precisão. E a maioria das pessoas comete o erro fatal aqui. Elas tomam decisões permanentes em um estado temporário. Elas desistem, elas recuam, elas voltam para padrões antigos. E depois, quando a mente se reorganiza, elas percebem que abandonaram algo que estava prestes a dar certo. Mas aí já é tarde. Napoleon Hill dizia que a persistência é o divisor de águas entre o fracasso e a riqueza. Mas o que ele não detalhava é que a persistência mais difícil não é quando tudo está ruim, é quando você começa a duvidar de si mesmo. Porque lutar contra o mundo é uma coisa. Agora, lutar contra a própria mente é outra completamente diferente. E nesse momento, a sua mente começa a criar argumentos extremamente convincentes. Ela diz, talvez não seja o momento, talvez você esteja forçando demais, talvez isso não seja para você, talvez seja melhor parar agora e tentar algo mais seguro. E tudo isso parece lógico, parece racional, parece até inteligente, mas não é. É apenas a sua identidade antiga tentando sobreviver. Porque toda evolução ameaça o que você era antes. E o cérebro foi programado para preservar, não para evoluir. Ele prefere o conhecido ao desconhecido, mesmo que o conhecido seja limitado.
E é por isso que esse momento é tão crítico. Porque você não está apenas lutando para crescer, você está lutando contra um sistema interno que quer te manter igual. E aqui vai um ponto que separa completamente os níveis. Pessoas comuns obedecem a esse estado. Pessoas que crescem resistem a ele. E essa resistência não é confortável. Ela exige consciência, ela exige disciplina, ela exige uma decisão muito clara. Eu não vou confiar em tudo que eu penso nesse momento. Essa frase muda o jogo. Porque quando você entende que sua mente está em recalibração, você para de levar cada pensamento como verdade absoluta e começa a observar. E isso cria um espaço entre o impulso e a decisão. E é nesse espaço que você salva o seu futuro. Porque muitas vezes não é o mundo que está te impedindo de crescer. É uma decisão errada tomada em um momento errado. E isso acontece mais do que você imagina. Agora, presta atenção nisso. Existe um padrão invisível que se repete em quase todas as histórias de sucesso. Antes da virada, vem a dúvida. Antes do avanço, vem a confusão. Antes da clareza, vem o desconforto mental. E quem não entende isso, interpreta esses sinais como fracasso, mas quem entende, reconhece como preparação. E aqui entra um dos sinais mais perigosos de todos: a vontade de desistir sem motivo claro. Não é um fracasso específico, não é um evento externo forte, é só uma sensação, um cansaço, uma falta de vontade, uma perda de energia. E isso faz a pessoa pensar: talvez eu deva parar. Mas o que ela não percebe é que essa sensação não é um sinal de parada. É um teste de consistência, porque a mente está sendo forçada a operar em um nível mais alto. E isso consome energia. E quando algo consome energia, a reação natural do cérebro é tentar economizar. E economizar significa parar. Mas parar, nesse momento, é exatamente o que impede a virada. E é aqui que entra uma das decisões mais importantes da sua vida. Você vai seguir baseado em como se sente ou baseado no que você decidiu. Essa é a diferença entre quem constrói resultado e quem vive em ciclos. Porque quem vive baseado em emoção, para quando sente desconforto, mas quem vive baseado em decisão, continua mesmo sem sentir vontade. E isso muda tudo. Porque a virada não acontece quando você está motivado. Ela acontece quando você continua, mesmo sem motivação. Agora, deixa eu te perguntar algo importante. Você já começou algo, sentiu que estava no caminho certo, e do nada, perdeu a vontade, sem explicação lógica. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui: eu já senti isso. Porque isso não é fraqueza. Isso é padrão de crescimento. E quem entende isso, para de desistir no momento errado. Agora segura isso, porque na próxima parte, eu vou te mostrar o ponto mais crítico de todos. O momento onde a pressão atinge o nível máximo. E quase ninguém passa, mas quem passa nunca mais volta para o mesmo nível. E definitivamente não é motivador. É o ponto onde a pressão atinge o nível máximo. E quase ninguém fala sobre isso, porque não vende, não parece inspirador. Mas é exatamente aqui que a sua vida muda de verdade. Esse é o terceiro estágio, o colapso interno controlado. E presta muita atenção nisso, porque esse momento pode te enganar completamente. Você começa a sentir que perdeu o controle. Sua mente parece mais pesada. Sua energia oscila. Sua clareza diminui. E o mais estranho de tudo, você não consegue explicar exatamente o porquê. Nada grave aconteceu, mas tudo parece instável. E isso gera uma sensação muito específica. A sensação de que você está se perdendo. Mas aqui vai a verdade que muda tudo. Você não está se perdendo. Você está deixando de ser quem você era. E isso causa um tipo de quebra interna. Porque sua identidade antiga
não consegue coexistir com a nova versão que está surgindo. E esse conflito gera pressão. Muita pressão. É como se duas versões suas estivessem brigando. Uma querendo segurança, a outra querendo crescimento, uma querendo manter o padrão, a outra querendo romper. E essa disputa interna cansa, desgasta, confunde. E é aqui que a maioria das pessoas faz algo que parece pequeno, mas destrói tudo. Elas buscam alívio imediato. Elas tentam normalizar o desconforto. Elas voltam para hábitos antigos. Elas reduzem o ritmo. Elas distraem a mente. Elas evitam o confronto interno. E isso dá uma sensação temporária de alívio. Mas tem um custo invisível. Elas interrompem a transformação. Porque essa fase não é para ser evitada. Ela é para ser atravessada. E isso exige algo que quase ninguém desenvolveu: tolerância ao desconforto interno. Porque crescer não é só fazer mais, é suportar mais, suportar dúvida, suportar pressão, suportar incerteza, suportar silêncio e, principalmente, suportar a sensação de não saber exatamente o que está acontecendo. Agora, segura isso, porque isso aqui é forte. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Elas falham por falta de tolerância. Elas não aguentam esse momento. Elas querem clareza imediata, resultado rápido, confirmação externa. Mas crescimento real não funciona assim. Ele acontece no invisível primeiro. Ele começa na mente, na identidade, na percepção. E só depois aparece na realidade. Mas até isso acontecer, você precisa atravessar esse vazio. E esse vazio é desconfortável, porque ele não tem garantia, ele não tem prova, ele não tem aplauso, só tem processo, e processo silencioso. Agora me responde, quantas vezes você parou algo porque não estava vendo resultado rápido? Quantas vezes você duvidou, mesmo estando no caminho certo? Quantas vezes você voltou atrás, só porque o desconforto aumentou? Se isso já aconteceu com você, comenta aqui. Eu resisti errado, porque reconhecer isso já muda seu próximo movimento. Agora presta atenção nisso. Existe um detalhe que separa completamente quem rompe de quem volta para o mesmo lugar. Quem rompe entende o que está acontecendo. Quem volta, interpreta errado. Simples assim. O problema não é a pressão. O problema é a interpretação da pressão. Se você acha que está piorando, você recua. Se você entende que está sendo preparado, você continua. E essa diferença muda tudo. Agora, vamos elevar ainda mais. Porque existe um sinal específico que aparece exatamente nesse ponto e que indica que você está a centímetros da virada, mas quase ninguém reconhece. Esse sinal é o seguinte: você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Padrões, erros, limitações, comportamentos, ambientes, pessoas. Tudo começa a ficar mais claro, mas ao invés de te dar confiança, isso te incomoda, porque você começa a enxergar o que precisa mudar. E mudança exige ação. E ação exige energia. E energia, nesse momento, já está sendo consumida pela pressão interna. E isso gera conflito. Mas aqui vai o ponto-chave. Esse aumento de percepção é um sinal direto de expansão mental. Você está vendo mais, entendendo mais, percebendo mais. E isso significa uma coisa: você não cabe mais na sua versão antiga. E isso é poderoso, mas também é desconfortável, porque agora você sabe. E quando você sabe, você não consegue ignorar. E isso te força a crescer, mesmo que você não queira. E é exatamente isso que cria a virada. Não é um evento mágico, não é sorte, não é acaso. É uma sequência: pressão, confusão, colapso, clareza, avanço. E a maioria das pessoas para no colapso. Mas quem continua, entra na clareza. E essa clareza muda tudo. Mas ainda falta um passo. E na próxima parte,
eu vou te mostrar o momento exato onde a clareza começa a aparecer e como transformar isso em resultado real. Porque não basta sentir que está mudando, você precisa converter isso em avanço. Depois do caos interno, depois da dúvida, depois do cansaço mental, depois da vontade de desistir, algo começa a acontecer, de forma silenciosa, quase imperceptível, mas extremamente poderosa. A clareza começa a surgir, não como uma explosão, não como um momento mágico, mas como pequenos ajustes internos, pequenas decisões, pequenas percepções, pequenas certezas, e isso muda completamente o jogo. Porque agora você começa a agir diferente, sem precisar se forçar tanto, sem precisar de tanta motivação, sem precisar de validação externa. Você simplesmente começa a executar. E isso acontece porque algo dentro de você se alinhou. Aquela disputa interna começa a diminuir, a resistência começa a enfraquecer e a nova versão começa a assumir o controle. Mas aqui vai o detalhe que quase ninguém percebe. A virada não acontece quando tudo melhora. Ela acontece quando você começa a agir mesmo sem tudo ter melhorado. Esse é o ponto. Você ainda não chegou, mas já não é mais o mesmo. E isso cria um tipo de estabilidade diferente, uma estabilidade interna. Você não depende mais tanto do ambiente, você não depende mais tanto do humor, você não depende mais tanto das circunstâncias. Você começa a depender da sua decisão, e isso é o início do domínio. Napoleon Hill falava sobre autodomínio como um dos pilares da riqueza, mas esse domínio não nasce no conforto, ele nasce no conflito, e é exatamente isso que você atravessou. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui separa níveis. No começo, você precisa de motivação para agir. No nível seguinte, você precisa de disciplina para agir, mas no nível mais alto, você age porque virou quem faz, sem esforço mental excessivo, sem negociação interna, sem resistência constante. Você simplesmente faz, e isso é resultado da pressão que você suportou. Agora olha que interessante. A mesma pressão que quase te fez desistir é a mesma que está te transformando em alguém mais forte, mais estável, mais decidido, mais consciente. E isso não aparece de fora imediatamente, mas dentro, tudo já mudou. E quando o dentro muda, o fora inevitavelmente acompanha. Mas existe um erro aqui, que muita gente comete nesse momento, e isso impede a virada completa. Elas relaxam cedo demais, elas sentem um pouco de clareza, e já diminuem o nível. Elas voltam a negociar com a própria mente, elas voltam a depender de motivação. E isso quebra o ciclo, porque a transformação ainda não terminou. Ela começou, mas ainda precisa ser consolidada. E consolidação exige repetição, consistência, continuidade e, principalmente, compromisso com a nova versão. Porque não adianta sentir que mudou e continuar agindo como antes. Agora segura isso, porque isso aqui define tudo. A sua identidade não é o que você sente, é o que você repete. Se você repetir o padrão antigo, você volta. Se você repetir o padrão novo, você sobe. Simples assim. E é aqui que entra o verdadeiro jogo. Não é mais sobre sobreviver à pressão, é sobre sustentar o novo nível. E sustentar o novo nível exige algo específico. Decisão contínua, todos os dias, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém cobra, mesmo quando não tem resultado imediato. E isso cria algo poderoso, momentum. E quando o momentum começa, a realidade começa a responder. As oportunidades aparecem, as conexões surgem, os resultados começam a dar sinais. E aí, a virada começa a ficar visível. Mas ela não começou ali. Ela começou lá atrás, naquele momento em que você quase desistiu e decidiu continuar. Agora me responde. Você já percebeu pequenas mudanças em você?
mesmo antes de ver resultados externos? Se sim, comenta aqui: eu já mudei por dentro. Porque isso é um dos sinais mais fortes de que a virada já começou. Agora se prepara, porque na próxima parte eu vou te mostrar como transformar essa nova fase em crescimento acelerado, sem voltar para o padrão antigo, sem perder o que você construiu e, principalmente, sem se sabotar. Agora que você atravessou a pressão, agora que a clareza começou a surgir, agora que a nova versão já está assumindo o controle, existe um novo desafio, e ele é silencioso, perigoso e extremamente comum. O nome desse desafio é a falsa estabilidade. Você começa a sentir que melhorou. Sua mente está mais organizada, suas decisões estão mais firmes, sua energia começa a voltar, e isso cria uma sensação de agora vai. Mas é exatamente aqui que muita gente perde tudo, porque essa sensação engana. Ela faz você acreditar que já venceu, que já consolidou, que já pode relaxar, e não pode, porque você ainda está em fase de construção, e construção exige continuidade. Agora presta atenção nisso. O cérebro tem um padrão natural. Ele busca equilíbrio, ele quer sair do esforço, ele quer voltar para o confortável. E quando você começa a melhorar, ele interpreta isso como um sinal de que pode desacelerar. Mas isso é uma armadilha, porque desacelerar cedo demais te joga de volta para o ponto inicial. E isso explica por que tantas pessoas vivem em ciclos. Elas evoluem um pouco, param, regridem, recomeçam e nunca rompem de verdade. Mas quem entende esse jogo faz algo diferente. Eles ignoram a sensação de já está bom e continuam. Eles não negociam com o conforto. Eles não relaxam no primeiro sinal de melhora. Eles reforçam o novo padrão. E isso cria algo raro, estabilidade real. Agora segura isso, porque isso aqui é nível alto. Você não consolida um novo nível quando se sente bem. Você consolida quando continua mesmo se sentindo bem. Essa diferença muda tudo, porque a maioria das pessoas só age quando está mal. Mas quem cresce, age principalmente quando está bem, porque entende que o momento de crescimento mais forte é quando a resistência diminui, e isso acelera tudo. Agora vamos aprofundar, porque existe uma estratégia mental que quase ninguém usa, mas que define quem cresce rápido. Essa estratégia é antecipação consciente. Você não espera cair para reagir. Você se prepara antes. Você sabe que a mente vai tentar voltar. Você sabe que o conforto vai aparecer. Você sabe que a disciplina vai ser testada. E você já decide antes: eu não vou voltar. Essa decisão elimina metade da luta, porque você não fica negociando, você não fica pensando, você já decidiu. E decisão reduz desgaste mental. Agora pensa nisso. Quantas vezes você perdeu tempo pensando se devia continuar ou parar? Quantas vezes você ficou preso em dúvida, em vez de agir? Isso drena energia, e energia é tudo nesse processo. Então aqui vai um ajuste poderoso. Pare de decidir todo dia. Decida uma vez e execute todos os dias. Isso cria consistência automática, e consistência automática gera crescimento inevitável. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui é o ponto que acelera tudo. Você precisa transformar comportamento em identidade. Não é mais sobre fazer, é sobre ser. Você não está tentando crescer. Você é alguém que cresce. Você não está tentando ter disciplina. Você é disciplinado. Você não está tentando mudar de vida. Você já mudou e está sustentando isso. Essa mudança interna reduz drasticamente o esforço, porque você para de lutar contra si mesmo e começa a agir de forma natural. Agora me responde: você ainda se vê como alguém que está tentando ou como alguém que já decidiu? Se você já entendeu isso,
Comenta aqui, eu já decidi, porque essa frase marca uma virada interna forte. Agora segura mais isso, porque aqui está o segredo da aceleração. Quando você para de voltar, você começa a avançar mais rápido. Simples, porque você não perde energia refazendo o caminho. Você só constrói para frente, e isso gera acúmulo. E acúmulo gera resultado, e resultado gera confiança. E confiança gera mais ação, e isso vira um ciclo de crescimento. Mas ainda falta o fechamento, porque existe um último ponto que transforma tudo isso em algo irreversível. E na próxima parte, eu vou te mostrar como selar essa transformação, de forma que você nunca mais volte ao nível antigo. Depois de toda a pressão, depois da dúvida, depois do colapso, depois da reconstrução, onde algo muda de forma definitiva e não é visível de imediato, mas é irreversível. Esse é o ponto onde você deixa de tentar ser alguém melhor e se torna alguém que não aceita mais voltar ao nível antigo. E isso muda tudo, porque até aqui sempre existia a possibilidade de recuar, sempre existia um caminho de volta, sempre existia uma versão antiga disponível. Mas agora não existe mais conforto no antigo, não existe mais encaixe, não existe mais identificação. E isso cria uma ruptura interna definitiva. Agora presta muita atenção nisso, porque isso aqui é raro. O verdadeiro crescimento não acontece quando você melhora. Acontece quando você se torna incompatível com quem você era. Quando você não consegue mais aceitar certas atitudes. Quando você não consegue mais tolerar certos padrões. Quando você não consegue mais viver da mesma forma. Isso não é esforço, é transformação. Agora você não precisa mais se forçar tanto, porque voltar dói mais do que continuar. E esse é o ponto onde tudo se estabiliza. Mas existe um detalhe que define se isso vai se manter ou não. E esse detalhe é consciência contínua, porque mesmo após a virada, a vida vai te testar, vai te provocar, vai tentar te puxar de volta, através de situações, de pessoas, de emoções. E se você não estiver consciente, você pode escorregar. Não totalmente, mas o suficiente para perder velocidade. E aqui entra a mentalidade que sela tudo. Você não volta mais, nem parcialmente. Você não negocia padrão. Você não reduz nível. Você não aceita menos de si mesmo. E isso não é rigidez, é clareza. Clareza de quem você se tornou. Agora segura isso, porque isso aqui é o selo final. Quem você é hoje foi construído nos momentos em que você quis desistir, mas não desistiu. Foi construído nos momentos em que ninguém viu, mas você continuou. Foi construído nos momentos em que sua mente duvidou, mas você decidiu não parar. E isso não pode ser perdido, porque isso custou caro, custou energia, custou tempo, custou conflito interno. E quem pagou esse preço não volta mais para o básico. Agora me responde com total consciência. Você realmente quer voltar para quem você era antes? Ou você aceita de vez o nível que está sendo exigido de você? Se você decidiu de verdade, comenta aqui, eu não volto mais. Porque essa frase não é só um comentário, é um compromisso. Agora deixa eu te mostrar algo que vai fechar tudo. A pressão que você sentiu não foi um problema, foi um convite. Um convite para crescer, um convite para sair do padrão, um convite para assumir um nível maior. E você aceitou, mesmo sem perceber, mesmo com dúvida, mesmo com medo. Você continuou, e isso te trouxe até aqui. Agora não tem mais volta, só tem avanço, e avanço consciente. E é isso que cria uma vida diferente, não perfeita, mas forte, não fácil, mas sólida, não rápida, mas consistente e principalmente sua. Agora, antes de encerrar, se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilha e se inscreve, porque aqui
A gente não fala de motivação vazia, a gente fala de transformação real. E comenta aqui embaixo, eu não volto mais, para marcar esse momento. Porque hoje você não está apenas assistindo, você está mudando. Agora vamos consolidar isso com algo prático e direto. Você não vai sair daqui só inspirado, você vai sair alinhado. Primeiro ponto, pare de interpretar desconforto como erro. Desconforto é sinal de crescimento. Sempre que sentir pressão, pergunte: o que isso está tentando ajustar em mim? Segundo ponto, reduza decisões desnecessárias. Decida uma vez o seu padrão e execute sem negociar. Isso economiza energia mental. Terceiro ponto, crie um comportamento inegociável diário. Algo simples, mas constante. Pode ser 30 minutos de foco, pode ser uma tarefa principal, mas não negocie. Quarto ponto, controle o ambiente. Ambiente bagunçado gera mente bagunçada. Ambiente alinhado gera execução. Quinto ponto, pare de esperar vontade. Vontade é instável. Decisão é sólida. Sexto ponto, observe sua mente. Nem tudo que você pensa não é verdade, principalmente durante crescimento. Sétimo ponto, evite distrações estratégicas. Tudo que tira seu foco agora atrasa sua virada. Oitavo ponto, reforce sua identidade todos os dias. Lembre quem você decidiu ser. Nono ponto, não compartilhe tudo. Crescimento silencioso é mais forte. Décimo ponto, continue, mesmo sem ver resultado imediato, porque o resultado está sendo construído no invisível. Agora fecha isso comigo. A virada não é um evento, é um processo. E você já entrou nele, agora é só não sair.